IED, Indústria Brasil do Futuro. A indústria e o desenvolvimento. O desenvolvimento tem como meta elevar os níveis de renda e bem-estar da população, e a indústria está no centro dele. Todavia, tal objetivo somente será alcançado com a diversificação e o aumento da complexidade da estrutura produtiva. A indústria de manufaturas estabelece um sistema interligado de geração de renda e inovações. Por isso está no centro do desenvolvimento. Ela estabelece uma dinâmica capaz de gerar progresso e inovações além de seu próprio setor, ou seja, suas ações inovadoras são difundidas em diversos setores. Segundo o estudo da McKinsey, a participação do setor manufatureiro pode chegar a 90% dos gastos empresariais privados em P&D em economias industrializadas, como Alemanha, Coreia do Sul e Japão. Já no Brasil, esse valor em 2014 foi de 71%, segundo dados disponíveis. Este mesmo estudo da McKinsey mostra que 1/3 dos aumentos de produtividade nos Estados Unidos e União Europeia vieram da indústria de transformação. Devido à sua posição central no sistema produtivo, ela gera efeitos encadeados sobre o desempenho dos demais setores, irradiando o crescimento para o restante da economia. Suas grandes cadeias produtivas são capazes de absorver mão de obra menos qualificada de outros setores. É responsável por 15% do emprego formal e com salários superiores à média nacional. Devido aos seus efeitos dinamizadores, toda vez que as condições internas ou externas da economia favorecem sua expansão, o vigor do crescimento do PIB total se acentua, ou seja, a manufatura ainda é capaz de ditar o ritmo do crescimento do PIB. Isso se dá devido à sua relação com os outros setores, pois para produzir, o setor demanda insumos, dos quais quase metade são fornecidos por outros setores que não a própria indústria de transformação. Outro fator para explicar essa associação é de que entre 2007 e 2015, a taxa de investimento da indústria geral manteve-se acima da taxa de investimento total da economia brasileira. A interdependência de setores, onde a indústria expande o crescimento com essa dinâmica, é uma tendência mundial. A McKinsey mostra que em 2014, os serviços consumidos como insumos pela indústria chegaram a 23% no Brasil. A internacionalização na área de serviços também tem sido alavancada pela formação de cadeias globais, sendo associadas ao processo produtivo da indústria manufatureira, que devido à sua divisibilidade e complexidade, ensejou maior fragmentação das diferentes atividades em âmbito global. Segundo a OMC, cerca de 35% do valor adicionado das exportações de manufaturados em 2011 correspondiam a serviços incorporados. Assim, a indústria se torna um veículo para a produção e exportação de serviços de qualidade. As relações mais próximas entre os dois setores estão reduzindo suas diferenças ou fronteiras, uma tendência que deve progredir na esteira das transformações tecnológicas que se avizinham, sobretudo a chamada Indústria 4.0. A indústria brasileira não fica atrás nessa trajetória, pois 38% do valor adicionado de suas exportações correspondem a serviços, avançando muito desde os anos 1990. Apesar de toda essa importância apresentada, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a participação na indústria no PIB, a valores constantes, declinou de 17% para 15% entre os anos de 1980 e 2014, e no emprego total, de 24% para 13% no período compreendido entre 1980 e 2011. Tendo apontado alguns fatores como a internacionalização da produção por meio das cadeias globais de valor, que transferiram parcela da produção e do emprego industrial para países como os do leste asiático e a China, o avanço tecnológico, em particular nas áreas de automação e digitalização, e o crescimento da renda média per capita, que impulsionou a demanda por serviços. Porém, há casos de economias em desenvolvimento que assistem a uma regressão de seu parque industrial antes mesmo de terem atingido patamares superiores de renda per capita e uma mesma robustez e sofisticação industrial e tecnológica, alcançados estes por blocos desenvolvidos. Nestes casos, decorrem de distorções internas a essas economias, que deprimem o dinamismo da indústria e impedem que esta contribua plenamente para o desenvolvimento. O Brasil é um caso exemplar da regressão considerada prematura, por vários autores inclusive, já que a participação do PIB de sua indústria de transformação retrocedeu muito além daquela apurada nas economias centrais, sendo de 24% do PIB total em 1980 para 13% em 2014, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.
A recente crise, por ter na indústria seu epicentro, aprofundou essa tendência, levando a participação da indústria de transformação para seu nível histórico mais baixo em 2017, sendo 10% do PIB. Wilson Cano é um dos pesquisadores sobre este tema chamado de desindustrialização no Brasil. Cano nos traz uma abordagem histórico-cultural, de que países como Brasil, México e Argentina conseguiram, nos anos 80, montar um robusto parque industrial. O Brasil dotava de uma indústria de transformação que tinha 33% de participação no PIB. Porém, o autor nos afirma que os efeitos da década perdida de 80 e as políticas neoliberais de 90 são graves à economia. Cano nos traz dados de que essa participação em 2011 vai para 14,6% do PIB e que esse fenômeno aconteceu em conjunto nesses 3 países subdesenvolvidos. Wilson Cano aponta 5 razões para a desindustrialização no Brasil estar acontecendo, sendo a política cambial instaurada a partir do Plano Real, a abertura comercial desregrada que o Brasil passa desde os anos 90, a taxa de juros elevada da qual o empresário investiria somente em última instância, pois assim a taxa de lucro da economia industrial é contida, a quarta razão sendo o investimento direto estrangeiro, que segundo Cano, apesar de ter crescido nos últimos anos, seu crescimento é de caráter especulativo, e a quinta e última razão seria a desaceleração da economia mundial a partir de 2017. Cano ainda chama atenção a respeito de uma das razões para a desindustrialização estar acontecendo, segundo ele, de que o investimento interno também apresenta fatos semelhantes ao externo, sendo reduzida sua participação na indústria de transformação. O autor nos diz o seguinte a respeito desse fato: isso é compreensível, pois a produtividade e competitividade da indústria brasileira contiveram-se e, em muitos casos, caíram, e foi bem percebido pelo capital. Existem obstáculos à indústria e ao setor produtivo brasileiro. Porém, o reerguimento da indústria é primordial para que exista a recuperação do crescimento econômico sustentado e a retomada do desenvolvimento no Brasil. Também é possível observar alguns padrões comuns em economias desenvolvidas e países emergentes da maior estatura, e são eles: tributação, segurança jurídica, infraestrutura, financiamento e custo do crédito. E agora, os principais entraves na economia brasileira se dividem em 3 partes: juros e custos do crédito, deficiências na infraestrutura e do ambiente de negócio e inserção externa. Começando com os juros e custos do crédito, que é uma questão primordial. Afinal, esse é um componente considerável do custo Brasil ou custo sistêmico, ou seja, o custo de produção ou despesas que torna desvantajoso a exportação brasileira colocar seus produtos no mercado internacional. Nos últimos 20 anos, o Brasil possuía patamares elevados de juros, destoando no cenário internacional. Atualmente, porém, a taxa Selic caiu para 3%. O problema é que essa baixa da taxa não pode ser passageira, fruto de uma crise econômica. Faz-se necessário também baixar as taxas de empréstimos para empresas e população, seguindo a taxa base, pois os spreads bancários do Brasil também se destoam internacionalmente. Sendo assim, baixando a taxa de juros e a taxa Selic, e os empréstimos acompanhando e diminuindo os spreads, tem-se um ambiente favorável para investimentos no país. Custo Brasil. Também chamado de custo sistêmico, assim se dá o nome para os custos que não estão relacionados à produção do produto, mas sim do ambiente em que ela se encontra, fazendo o produto brasileiro estar em desvantagem em relação ao do exterior. No caso brasileiro, o custo sistêmico é representado pelas estruturas, regras e procedimentos vigentes. Sendo mais claro, podemos citar o sistema tributário complexo e oneroso, problemas decorrentes da falta de infraestrutura e principalmente juros elevados que deprimem o investimento em capital. BNDES. Para que a inovação garanta a competitividade da indústria no longo prazo, é primordial um programa de modernização. Dessa forma, o financiamento da capacitação tecnológica das empresas seja uma prioridade, guiando a atuação do BNDES. Esse tem um papel importante no processo de priorizar áreas com maior capacidade de alavancar o desenvolvimento econômico-social. A exemplo, podemos citar o financiamento da inovação, de programas de modernização, com o objetivo de aumento da produtividade, da infraestrutura e das exportações de produtos de maior complexidade tecnológica. Sobre aprimorar a ação estratégica do BNDES, algumas ações se destacam, como, por exemplo, a FINAME, o financiamento de máquinas e equipamentos
com o objetivo de oferecer um financiamento especial para a obtenção de máquinas e equipamentos novos. Seria necessário sua reformulação e ampliação para privilegiar os instrumentos de difusão de produtividade, oferecer às empresas produtoras e usuárias de novas tecnologias condições para acelerar a adoção e a migração para arranjos mais modernos. Algumas sugestões também vão ao encontro a uma necessidade recente, o apoio à indústria 4.0. A Finame Produtividade seria focada nessa vertente, apoiar financeiramente a aquisição de máquinas e serviços vinculados à solução associadas à indústria 4.0. Justamente com o estabelecimento de um fundo de investimento em empresas de base tecnológica e inovadoras, assim como o desenvolvimento e implantação de protótipos de unidades de produção com elevados índices de automoção, com financiamento compartilhado entre público e privado. Historicamente, o Brasil possuiu elevadas taxas de juros, tornando assim então o mercado de capitais não tão atrativos para os investidores, pois, correndo pouco risco, eles conseguiam altos retornos através do Tesouro Selic. Trazia então para o Brasil uma necessidade de taxa de juros alinhados com patamares internacionais. Em 2017, quando a taxa de juros já começou a cair, tornou-se mais evidente a dependência do crédito bancário, que era escasso, reforçando então a importância da captação para as empresas através de oferta primária e de debêntures. Para sustentar o padrão de baixos juros por um longo prazo, seria necessário manter um superávit primário e reduzir a dívida pública. Os juros baixos durante um longo prazo também ajudam na questão da rolagem da dívida. Baseado em estudo, segue algumas recomendações para o mercado de capitais. Maior utilização dos recursos do BNDES em operações de reestruturação empresarial por meio de uso de debêntures conversíveis em ações. Em contrapartida, a empresa teria que ir ao mercado buscar novos recursos ou investidores em prazos previamente fixados. Fixação de uma meta de aumento de estoque de debêntures incentivadas para 50 bilhões até o final de 2019, algo como 20% do mercado, descontadas as emissões de empresas de leasing. Também vale ressaltar a disponibilização pelos bancos estatais, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, de garantias firmes para as parcelas das ofertas de debêntures incentivadas não cobertas pelos bancos privados. Com a configuração atual, o sistema tributário onera duramente a produção, os investimentos e as exportações, prejudicando então o fluxo comercial do Brasil com o exterior. O autor defende a ideia do verdadeiro imposto sobre o valor adicionado, conhecido como IVA, onde eliminaria os créditos na cadeia produtiva e tivesse a taxação apenas do produto final, aliviando principalmente os setores que possuem processos produtivos mais longos. Este modelo possui um atributo fundamental. O valor pago em cada elo da cadeia de produção e distribuição é automaticamente creditado na etapa seguinte. Nos mercados onde vigora a tributação indireta através do IVA, não há retenção de impostos na cadeia de produção. No Brasil, a seu turno, existem impostos e contribuições cumulativos, como o ISS e o recolhimento empresarial ao INSS incidente sobre a folha de 13º. Vamos então destacar alguns pontos principais do IVA. Temos como um dos pontos principais a alíquota uniforme para todos os bens e serviços, o que garante simplicidade e transparência. Forte estímulo aos investimentos, através de garantia de crédito integral imediato para os bens e serviços incorporados ao ativo imobilizado. O resultado prático será a desoneração completa dos investimentos, acentuando o papel do IVA como tributo que incide apenas sobre o consumo, tendo também uma desoneração completa das exportações, já que será instituído um mecanismo para a devolução ágil dos créditos acumulados pelos exportadores. Temos também, então, a incidência sobre as importações, sejam elas para consumo final, sejam como insumos para a produção local, equalizando o tratamento entre a produção nacional e os produtos importados. Incidência sobre o preço único do próprio IVA e, durante a transição, líquido do ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, incidência por fora. Poucos regimes especiais de apuração e pagamento do imposto. Regimes especiais devem ser evitados, já que são grandes responsáveis por boa parte da complexidade do sistema atual. Haverá poucas exceções, como a substituição tributária para combustíveis, cigarros e alguns outros itens. O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial acredita que a estratégia industrial do país deve se organizar em torno a 5 eixos principais: a indústria 4.0, potencialização da inovação empresarial, como particular atenção às novas tecnologias, ampliação e modernização do parque industrial, de modo a criar as condições necessárias para se integrar à indústria do futuro,
o aumento das exportações de manufaturados, em especial de produtos mais intensivos em tecnologia, e também uma iniciativa endereçadas a agregar valor a atividades em que o Brasil apresenta forte vantagem comparativa, a exemplo da agricultura e da pecuária, apoiando um complexo agroindustrial sofisticado e integrado internacionalmente.